Olá pessoal, bem-vindo ao canal Universo Bit a Bit e hoje irei falar um pouco sobre Tinkercad. Tinkercad é um ambiente de programação onde é possível simular vários tipos de circuito. Existem vários outros tipos de simuladores também na internet. Alguns simuladores são pagos, outros são grátis e também tem aqueles simuladores que precisam ser instalados no computador. Na maioria das vezes, esses simuladores que precisam ser instalados são simuladores que demandam certa quantidade de processamento, o que às vezes não é tão viável, devido aos computadores que receberão tal programa. Então, pensando nisso, eu irei falar um pouco sobre esse Tinkercad, que é um ambiente de simulação e que não necessariamente precisa ser instalado no computador. Na verdade, ele roda no próprio browser do Google e o que é de fato muito bom, porque você não precisa fazer toda aquela etapa de instalação e não vai estar consumindo tanta memória do seu computador. Além de ser um ambiente bem simples, também é um ambiente muito agradável para as pessoas que estão iniciando no mundo da programação e é um ambiente que além de facilitar essa interação com os circuitos, com Arduino, é possível simular Arduino nele, também é possível fazer outras coisas. Por exemplo, no próprio Tinkercad tem uma parte que proporciona você fazer desenho em 3D, fazer peças em 3D. Então, se você tem interesse em fazer peças para impressão, ou apenas fazer peças, mesmo que você não tenha esse interesse em imprimir, então também é possível fazer isso no Tinkercad. Ou seja, essa plataforma Tinkercad, ela proporciona isso, desenhar estruturas em 3D, também proporciona a simulação de circuitos e a simulação de Arduino. Que iremos falar bastante ao longo desses vídeos que eu estarei postando aqui no canal. É bem simples para você utilizar a plataforma, é uma plataforma grátis e que você consegue acessar até mesmo com uma conta do Google. Basta você digitar na barra de pesquisa Tinkercad, vai no primeiro mesmo aqui, Tinkercad, é esse Tinkercad. Você entra, já dá para ver algumas coisas aqui nessa aba inicial. Se por acaso você nunca mexeu no Tinkercad, então você pode vir aqui na aba inscrever-se, é bem simples. Ou você pode vir na aba fazer login e no meu caso vou na aba fazer login, mas é bem simples. Se você clicar em se inscrever, ele vai perguntar as formas e você pode clicar aqui, deixa eu ver, você pode criar uma conta aqui, pessoal. Se não me engano, tem como criar com o Google, Apple também, entrar diretamente com o e-mail. A forma mais rápida é entrar diretamente com o Google. Inclusive a conta que eu tenho é entrando diretamente com o Google. Vamos ver, entrar, entrar no Tinkercad, conta de estudante. E aqui vamos fazer login com Astron Maker, que é a conta que eu irei mostrar algumas coisas, inclusive irei deixar o link desses programas que estaremos fazendo. E tipo, se por acaso você tiver alguma dúvida, você pode acessar diretamente a nossa página aqui no Tinkercad e acessar o nosso circuito que a gente vai estar disponibilizando totalmente público para vocês. Mas qualquer dúvida podem mandar e-mail também, podem falar aí nos comentários que estaremos à disposição para tirar sua dúvida. Como eu falei, é um ambiente bem simples, podemos ver por aqui. E vamos ver que tem essas duas abas aqui de projeto e a aba de tutoriais. Vamos aqui começar por essa aba de projetos, onde tem alguns projetos já feitos já, que você pode iniciar a partir deles e começar a fazer suas modificações. Vamos aqui criar um primeiro projeto e aqui que é interessante, porque você pode escolher entre criar um projeto 3D, criar um circuito e criar um bloco de código.
Vamos começar por essa parte de circuito que é o nosso foco aqui. Mas qualquer coisa eu posso fazer um vídeo falando sobre projetos em 3D. Mas de fato eu tenho mais experiência com a parte de circuitos. 3D é uma área que eu não tenho tanta experiência ainda. Mas eu posso mostrar algumas coisas para vocês também sobre projetos em 3D. Inclusive projetos em 3D no Blender, que eu tenho mais experiência mesmo. Mas vamos aqui na aba circuito. É bem simples. Pronto, já entrou na aba circuitos. E como podemos ver, é uma interface de fato bem simples. Vamos lá. Temos essa primeira barra aqui em cima, onde vamos ver alguns componentes, como excluir, voltar. Caso você tenha feito algo aqui e queira voltar, tem como voltar ou avançar, copiar, colar. Temos algumas outras ferramentas aqui que iremos utilizar, cor dos fios que iremos utilizar. Aqui também temos rotação. Tem essa barra aqui, que é a barra de componentes. Se eu clicar aqui, componentes, a gente vai perceber que tem outras configurações. Componentes básicos, todos. E aqui temos aqui componentes, aqui temos alguns disparadores, que vão ver básicos, Arduino, microbit. Aqui são mais para placas em si. Se eu clicar aqui, básico, vamos ver componentes básicos, como resistor, LED, botão, potenciômetro, capacitor, interruptor deslizante, baterias. Vamos ver vários componentes. Sensor ultrassônico, utilizar com Arduino, alguns tipos de sensor de temperatura, transistores, esse aqui é um NPN, famoso TBJ, e por aí vai. Se eu colocar nos componentes, todos os componentes, vamos ver que aparecem outras coisas, tipo capacitores, indutores, diodo Zener, o diodo mais comum utilizado, o diodo retificador, capacitor, outro tipo de capacitor, capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico. Vemos também alguns outros componentes aqui que apareceram, tipo essas chaves aqui, Deep Switch, alguns conjuntos de LEDs também, vários componentes. Display para utilizar com Arduino. Tem até exemplos de teste com batata, teste com limão. É muito interessante a plataforma e permite muitas coisas. Tem como utilizar aqui, ó, multímetro, tem como utilizar osciloscópio, fonte, geradoras de função. É muito interessante. É um ambiente que ao mesmo tempo, além de ser simples, intuitivo e didático, é um ambiente que permite você fazer muita coisa com ele. Temos aqui alguns circuitos integrados, inclusive circuitos integrados que iremos utilizar mais à frente, que são os circuitos de portas lógicas, fazer pequenos circuitos com circuitos integrados que simulam portas lógicas, vários tipos de transistores, relés, vários tipos de circuito integrado e por aí vai. Ou seja, componentes básicos, todos os componentes. Temos aqui alguns disparadores, que são em suma são placas. Se eu colocar aqui placas básicas, placas e alguns circuitos já feitos, no caso. Alguns circuitos com baterias, pilhas. Temos também parte de Arduino, que no caso só vamos ter um tipo de Arduino aqui, se eu não estiver enganado, que é o Arduino Uno. Deixa eu ver. De fato, só vamos ter o Arduino Uno aqui. Temos o Arduino Uno com alguns circuitos e podemos também colocar o Arduino Uno só. Vamos voltar aqui. Temos também essa placa aqui, microbit. Nunca cheguei a utilizar essa placa microbit, mas podemos dar uma olhada nela também. Montagem de circuito, alguns circuitos já feitos, no caso, bem simples. E todos. São circuitos. Circuitos e as placas referentes. Para começar, vamos fazer um circuito bem simples, utilizando apenas uma bateria. Se você vier aqui, componentes básicos, ela deve estar aqui. Uma bateria. Vamos começar com uma pilha de 1.5 volts, né? Vamos começar. Você clica no componente e quando você clica, já seleciona ele. Quando você puxa para cá, ele já vem. Então você pode colocar ele aqui e dar um clique. Ó, enquanto eu não dou o clique, eu posso escolher o lugar da tela que eu vou querer colocar ele. Tipo aqui. Clico novamente e ele foi adicionado. Se eu utilizar o scroll do mouse, ele vai tirar ou afastar o zoom no caso.
Podemos ver aqui alguma informação sobre o componente, tipo o nome do componente. Posso colocar aqui bateria 2, bateria 1, no caso, vamos dizer que é a primeira bateria, contagem, bateria de alimentação primário, alguma coisa do tipo. Temos aqui também um tipo de pilha, se é AA, se é AAA. Sai. Você pode perceber que do nada saiu aqui. É porque eu cliquei com o botão direito em uma parte da tela e saiu aquela abinha, mas é só clicar novamente no componente que ela volta. E eu posso colocar uma chave incorporada. Nesse caso não, se eu clicar em sim, vai aparecer uma chavezinha. Posso utilizar? Não vou utilizar no momento. 1.5 volts. Posso utilizar pegar um LED, clico no LED, arrasto o LED para onde que eu quero. Aqui, coloquei o LED, posso dar o zoom aqui e ver algumas informações. É muito interessante dar esse zoom porque vamos perceber aqui algumas coisas. Podemos colocar também fios. O fio aqui é verde, você pode escolher se você quer fio, se você quer esse tipo aqui de conexão. Tem que ver ainda, não me lembro desse tipo de conexão, mas temos aqui a garrinha, automático, ligar direto e o fio, que é o fio normal. Podemos escolher a cor do fio, nesse caso eu vou colocar aqui um preto e vou ligar onde que eu quero. Vou lá no terminal, olha como é que é simples. Vou no terminal, apareceu, ele diz qual é o terminal, se é negativo, positivo, esse aqui é o negativo. Esse aqui é o positivo, e nesse caso aqui ainda vem as duas cores, preta e vermelha, e posso puxar diretamente para onde eu quero. Aqui no LED, existem duas formas de a gente saber qual é o fio negativo, qual é o terminal positivo e qual é o terminal negativo. Isso serve tanto para esse LED aqui como um LED em suma para os LEDs que você compra em lojas. Por exemplo, podemos ver que aqui tem um pequeno chanfrado. Geralmente esse chanfrado remete ao terminal negativo do LED. Já a outra forma de descobrir quem é o positivo, uma forma de descobrir o negativo é assim. Então, se você sabe quem é o negativo, o positivo você já sabe. Mas supondo que não existe esse chanfrado, outra forma é de você procurar pelo terminal positivo. O terminal positivo é o maior terminal ou o terminal que vem com pequena saliência. No caso, um pouco torto, se é que podemos dizer assim, um pouco torto nesse caso. Nesse caso é um pouco torto, geralmente é o maior. Se for pegar, se for desentortar aqui esse pequeno terminal, ele vai ser um pouco maior que esse aqui. Podemos pensar assim. Isso vale para a realidade também, na maioria dos LEDs. A menos que seja um LED já reutilizado. Aí geralmente os terminais dele já são do mesmo tamanho. Para fazer a ligação aqui, podemos fazer a ligação clicando. Eu levo até onde eu quero, clico e levo para o outro local. Aqui, cátodo, negativo, cátodo, que é o negativo, e aqui é o ânodo, positivo. E aqui na bateria está positivo. Eu posso ligar diretamente para lá. Clico. Só que aqui está preto. Para ficar algo mais bonito, isso aqui vai funcionar. Se eu der, ó, iniciar a simulação. Pode ver que o LED ele já deu uma acendida. Eu vou parar a simulação. É uma pilha bem fraca, mas vamos aumentar isso. Aumentando um pouco mais. Tirando e desliga. Para mudar a cor desse fio, basta você clicar nele e vir aqui alterar. Vermelho. E você altera a cor do seu fio. Bem simples. Podemos também dar dos cliques no fio, que ele vai criar esse caminho para poder fazer uma curvatura. Podemos chegar nesse, clica nele, você clica onde você quer, dá dois cliques. Aí você pode também fazer algo do tipo. Nesse caso aqui vai ficar bem estranho, porque o LED está com a mesma altura dos pinos, mas aí eu posso fazer algo, dar mais dois cliques aqui e tentar fazer algo nesse estilo. Ficar algo mais reto. Poder colocar o LED aqui também. Se por acaso você quiser tirar um desses pontos, você clica no ponto que você quer tirar e dá um delete, que ele tira. Agora vamos testar aqui com duas pilhas para ficar um pouco melhor, né? A visualização. Eu vou colocar duas, vou apagar aqui. Eu vou colocar duas pilhas em série. Quando as pilhas elas estão em série,
O aumento que vai ter é o aumento da diferença de potencial, ou seja, se a sua pilha for de 1,5 volts e você tiver duas pilhas de 1,5, então a diferença de potencial total vai ser de 3 volts. Por outro lado, se você tiver duas pilhas em paralelo, a tensão permanece a mesma, mas a capacidade de corrente vai aumentar. No caso, se esse LED aqui, no caso, se essa pilha aqui, ela tem capacidade de fornecer X de corrente elétrica, de carga elétrica, então, com duas baterias em paralelo, baterias iguais, a capacidade duplica. Vamos fazer aqui um exemplo colocando mais uma bateria. Você pode pegar a bateria aqui e colocar lá, ou você pode vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou pegar essa daqui, vou colocar ela aqui ao lado, na mesma altura, as duas. E vou ligar essa bateria em série para aumentar a capacidade de tensão. Não aumentar a capacidade de tensão, aumentar a diferença de potencial do circuito. E vou ligar aqui em série. Terminal positivo, negativo aqui. E o negativo daqui vai diretamente lá no nosso LED. É importante salientar que as modificações no circuito só podem ser feitas quando você não está simulando. Se você começar a simular, na verdade, vamos ver se a luminosidade vai aumentar. Nesse caso, aumentou. Inclusive para esse LED aqui, que esse LED aqui não é um LED de 3 volts, é um LED um pouco menos. O que é bastante interessante, porque se por acaso você for ver esse circuito aqui, você vai ver que ele mostra que houve um problema com o LED. Se você puxar o mouse para cima do LED, você vai ver algumas informações importantes, como a corrente no LED atual é de 136 miliamperes, enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes. Ou seja, você tem como de fato simular um LED, simular o circuito aqui e ver se por acaso vai dar algum problema antes de levar para a realidade. Podemos, para diminuir isso aqui, a gente pode colocar resistores. Não é o foco aqui, né? Não é o foco desse vídeo mostrar essa parte aqui, como poderíamos resolver isso, mas você poderia utilizar resistores, poderia utilizar divisor de tensão para ficar algo mais interessante, colocar um resistor em série diretamente. Vamos colocar aqui um resistor em série. Você vem, pega um resistor, liga os terminais, clica no resistor e você pode escolher aqui a unidade que vai estar contando a capacidade, a resistência do componente. Eu vou colocar aqui em ohms. Aqui está. E aqui está com ohm, eu vou botar 280. É uma quantidade interessante. E aqui podemos ver que mudou. Antes estava bem mais fraco o LED. Se eu tentar modificar isso aqui, não vai modificar. Tentar botar aqui 250. Ficou mais. Vamos colocar aqui 200. Já vai aumentar mais o brilho. Porém, você não pode modificar o circuito. Se você tentar retirar esse componente, ele vai simplesmente parar a simulação. Ele não vai continuar simulando. Ctrl Z para voltar. Vamos agora fazer outras coisas aqui. Vamos simular esse circuito agora utilizando um potenciômetro. Vamos tirar esse resistor. Vamos aqui utilizar um potenciômetro. Está aqui um potenciômetro.
Vamos vamos simular da maneira mais direta possível, que é fazendo nesse estilo. Essa é a maneira mais simples de fazer. Não é a maneira mais correta, mas é uma maneira que dá para visualizar. Basicamente, aqui dentro do potenciômetro iremos ter um filamento resistivo e a partir do momento que você gira ele, ele está aumentando a área de resistência. Existe uma certa resistência entre esse terminal e esse outro terminal. E quando você aumenta, gira aqui, você está aumentando essa área circular que vai ter no potenciômetro, ou seja, a resistência entre esses dois terminais vai aumentar ou diminuir à medida que você gira esse potenciômetro, ou seja, é um resistor variável nesse caso, e a função dele como potenciômetro de fato. Vamos dar um play aqui. Ou seja, podemos ver que ele vai entrar nesse curto aqui. Não é correto fazer nesse estilo aqui, e eu falo por quê. Por causa disso aqui. Quando você tiver totalmente o potenciômetro girado para um lado, se for o lado que ele abaixa a resistência, pode ser que a resistência aqui se torne mínima. Mínima entre aspas, vai se tornar uma resistência muito baixa, como se de fato não tivesse uma resistência aqui. Então a tensão vai estar toda em cima do nosso LED, como se não tivesse potenciômetro aqui. Porém, à medida que a gente diminui, gira aqui, a resistência aqui aumenta e a tensão em cima do LED também diminui. Se eu for aumentando, vai chegar num ponto que vai ser bem baixa a tensão em cima do LED, que vai diminuir sua luminosidade. Uma das formas de garantir que isso aqui não irá acontecer, a gente poderia utilizar aqui um resistor em série com o nosso potenciômetro. Assim a gente garante que se caso a resistência no potenciômetro seja mínima, a gente ainda vai ter uma resistência para caso isso aconteça. Ou seja, essa resistência que vai estar aqui em série com o nosso LED é uma resistência meio que de proteção. Porque se caso você gire completamente o potenciômetro, aí vai acontecer isso aqui. Não vai acontecer isso aqui no caso. Você coloca uma resistência aqui em série, porque vai ter uma resistência mínima. Mesmo que o potenciômetro saia do circuito, entre aspas. Vamos fazer aqui outra simulação. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Temos protoboards, que é muito interessante. Vamos colocar aqui essa protoboard aqui. Vou puxar todo o meu circuito. Se você quiser dar, tipo, coloca zoom, tira zoom. Se você quiser movimentar o componente, você clica nele e arrasta. E se por acaso você quiser movimentar toda a visualização, você clica onde você quer e arrasta. Você pode dar zoom e ajeitar do jeito que você quer. Agora a gente vai utilizar aqui a protoboard para ficar algo mais interessantezinho. Vamos tirar aqui esses componentes. Você pode colocar esse componentezinho. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele um pouco mais para baixo para ficar melhor. Aqui nesse canto. É como se esses dois terminais dele tivessem conectado cada um nessa linha aqui de conexão, outra nessa outra linha. Para você que fica um pouco perdido na hora de utilizar a protoboard, não é algo de outro mundo, é bem simples. Nesse caso aqui de protoboard, geralmente ela vem especificando quais são as linhas conectadas ou não. Vamos lá. Essas aqui são barramentos de alimentação. Geralmente os barramentos de alimentação, eles estão, como é que eu posso dizer? Meio que a 90 graus das linhas que vão estar o circuito. Como assim? Vamos lá. Temos aqui o barramento de alimentação, menos mais especificado. Geralmente isso vem especificado na placa. Ou seja, todos esses pinos aqui ao lado dessa linha azul, se não estiver enganado, ou preta, não está dando para ver direito aqui. Mas tipo, todos esses pinos aqui,
eles serão conectados. Como você dá para ver, quando você leva o ponteiro até lá, ele meio que faz essa linha, ou seja, todos esses pontos estão conectados. É como se eu tivesse um filamento condutor aqui por dentro que ligasse todos esses pinos. Do mesmo jeito vale por debaixo. Quando eu levo aqui, todos eles estão conectados. É como se eu tivesse um filamento aqui que conectasse todos esses pinos. Porém, quando a gente vai para. O mesmo vale aqui para baixo. Porém, quando a gente vai para os terminais de conexão, terminais de simulação aqui, né, de fato, começar a montar aqui, eles vão estar meio que a 90 graus. Ó, aqui está na horizontal e aqui está na vertical. Nesse caso aqui, não são as linhas horizontais que são conectadas, mas sim as linhas verticais. É muito importante salientar isso. Por quê? Porque se por acaso você pensar que essas linhas horizontais não estão, por acaso você pensar que as linhas horizontais não estão conectadas, pode acontecer de você alimentar esse pino aqui de cima com um positivo e esse pino aqui de baixo com um negativo e no fim você vai estar curto-circuitando. Por quê? Porque aqui os pinos que são conectados já são os pinos na vertical. Pode ver que quando eu levo o ponteiro do mouse aqui, é na vertical que é conectado. Por isso que eu coloquei o LED nessa posição e não nessa outra posição que eu vou mostrar agora. Aqui é para girar o LED. Isso aqui é errado. Por quê? Porque os dois pinos é como se eu estivesse conectando os dois pinos. Eu estivesse meio que jampeando os dois pinos. Até porque cada trilha dessa horizontal está conectada. Ou seja, essa conexão aqui e essa conexão de cima, elas estão na mesma linha. Estão conectadas. Então, para mim fazer o certo, é assim. Cada, cada, cada terminal do LED em uma trilha separada. Aí agora eu posso fazer a alimentação. A primeira alimentação que eu vou fazer é a alimentação positiva, negativa. Vou fazer a alimentação por baixo que fica melhor. Não, por cima. Deixa eu ver. Por baixo. Por cima mesmo. Vou alimentar aqui e vou, ó, bastante atenção. Eu clico no terminal que eu quero, que é o terminal onde está o meu negativo. Clico e levo lá pro que está negativo, aqui em cima. Só que está vermelho, né? Então eu vou colocar preto para ficar melhor a visualização. Do mesmo jeito vale para esse outro aqui. Só que esse outro eu não vou ligar direto, eu vou passar ele por um resistor. E é o que a gente vai ver agora. Eu vou colocar aqui um resistor, que ele vai estar aqui na vertical, mas eu vou colocar ele na horizontal. Vou girar aqui em cima. Aqui. Esse terminal do resistor está nessa linha. Este terminal do resistor está nessa outra linha. E aqui está o meu positivo do LED. O negativo ele já está ligado aqui na alimentação negativa. O positivo ele vai passar ele vai para o LED e vai passar pelo resistor e do resistor vai para o polo positivo da bateria. Ou seja, essa fileira que está o terminal positivo do LED, eu vou levar lá para a fileira que está o meu resistor. Só que fica um pouco estranho se eu puxar para essa fileira aqui de cima, até porque na prática isso não seria tão interessante, já que já teria um terminal aqui nesse. Eu poderia puxar para cá para cima, ia ficar um pouco torto o fio, mas também daria certo. Mas para ficar mais bonitinho, eu vou pegar daqui, eu vou tirar esse resistor daqui, vou levar ele aqui para baixo e eu vou puxar um fio daqui para cá. Preste atenção nisso aqui, porque ó, o meu fio está conectado nessa fileira e nessa. O que está aqui no meio não está tendo conexão. Ó, ou seja, negativo do LED já está no negativo do nega- já tá o negativo da bateria já está no negativo do LED e o positivo do LED, que é que está preto, vou mudar agora para vermelho, já está no resistor e do resistor vou puxar lá para o positivo. O que é que eu vou fazer agora? Positivo, positivo. E agora eu posso efetuar a ligação da nossa bateria. Positivo por positivo. Deixa aqui para ficar bem legalzinho, bem retinho. E agora o negativo aqui.
E agora eu entorto aqui um pouquinho. E agora eu posso colocar preto. Positivo vem no positivo, passa pelo resistor e vai para o LED. O negativo vem e vai diretamente para o LED. É o mesmo exemplo do que eu citei anteriormente, só que agora utilizando uma protoboard para ficar algo mais interessante, mais organizado. E que de fato seria feito na prática, né? De forma mais interessante. Vamos testar. Ligou o nosso LED. Se a gente vir aqui, 1K, muito alto. Só diminuir isso aqui para ele vai ficar já mostrando. Ele não vai entrar, não vai queimar, pode ser que não queime o LED, mas ele já começa aqui a dar um aviso devido à corrente. Vamos mudar esse valor, vamos colocar aqui 200. Tem uma formazinha bem interessante de você utilizar para calcular esse LED, mas a aula aqui hoje é mais em relação a como utilizar um ambiente. Então, nas próximas aulas eu posso estar mostrando mais em relação às fórmulas, como calcular esse resistor, como saber a tensão da bateria de fato para o meu resistor. Posso falar tensão da bateria para o LED no caso. Posso falar isso tudo para vocês. Vou mostrar aqui outros exemplos também de utilização. Deixa eu ver. Vamos simular algo utilizando o Arduino agora. Eu vou apagar tudo isso. Na verdade, eu vou deixar aqui de lado e vou fazer a simulação com o Arduino aqui. Vamos botar aqui Arduino. Vem aqui na barra, coloca Arduino. Eu vou colocar esse Arduino aqui que já vem com o protoboardzinha. Tira um pouco do zoom aqui. Eu vou colocar ele. Vai demorar um pouquinho e vai carregar. Se você não sabe o que é Arduino, não se preocupe, porque eu irei ter uma aula só como utilizar Arduino, exemplos básicos com Arduino, algumas coisas mais avançadas, isso aí que posso falar assim, com Arduino. Falo mais avançadas porque eram coisas que eu buscava e que eu não via tanto na internet. Por exemplo, a parte de processamento em si do Arduino, como diminuir a velocidade de processamento, como diminuir o consumo de energia, são coisas que é um pouco mais difícil da gente encontrar de forma mais detalhada na internet. Como trabalhar como falei, né, parte de processamento, como de fato trabalhar com coisas que demandam processamento muito alto, como dividir os processamentos. São coisas que, embora de início a gente não precise utilizar tanto, mas tipo é algo interessante que para saber, principalmente o pessoal que está na faculdade, fazendo algum projeto, é interessante ter um pouco desse conhecimento. Vamos simular aqui com Arduino e vou mostrar por cima que também dá para simular Arduino com esse simulador. E é bem simples. Depois que você coloca o Arduino aqui, você pode apagar cada um desses componentes. Isso foi colocado. Já é um circuito pré-feito, então você pode chegar aqui e tirar essa protoboard. Sai tudo no caso. Pode tirar um desses fios, só clicar no fio que você quer tirar. Como é que eu programo o Arduino aqui? Você coloca o Arduino, pode colocar aqui. E você vem aqui nessa opção código e clica nela. E aqui é interessante porque vão ter algumas formas de você programar o Arduino. Tem a programação por blocos e tem a programação por texto. Também tem a programação por blocos mais texto. A que eu acho mais interessante é a de texto. Por quê? Assim, no meu ver, a programação de texto já é a programação que já abre caminho para quando você for trabalhar com programação tipo bruta em C++, Python. Geralmente você não vai encontrar algo tipo blocos, programar algo em C, C++ com blocos, ou Python com blocos. Geralmente, isso pensando no pessoal que pretende fazer um curso técnico, pretende desenvolver um aplicativo, uma página na internet ou alguma dessas coisas. Geralmente a linguagem de blocos é bem mais iniciante mesmo, algo bem mais didático, mas também tem como ser didático, já iniciando por textos. E é isso que eu vou fazer, iniciar aqui com textos, mostrando para vocês. Então é bem simples, como eu falei.
coloca a placa, vem aqui em código e vem nessa aba aqui, bloco, e você pode escolher texto. Tu vai perguntar se você tem certeza, você pode, é comum isso aqui, perguntar. Aperta continuar e pronto, abriu a parte de texto. Inclusive já vem com um pequeno programa feito. Eu não vou modificar esse programa, eu vou utilizar esse programa aqui, mas basicamente é um programa que remete a piscar um LED, que geralmente é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está aprendendo a utilizar o Arduino. E nesse caso aqui, temos a void setup, função para configurações iniciais, void loop, que é a função que de fato vai estar girando, vai estar em loop. A execução completa do seu código vai estar rodando aqui dentro. Um pouco de barulho agora, mas já passou. Void setup, void loop são funções padrões quando você vai utilizar Arduino. E função void setup, você pode fazer algumas configurações iniciais. Nesse caso aqui, a configuração inicial que a gente está fazendo é que é uma função que se chama pin mode ou o modo do pino. Geralmente você pode escolher o modo do pino. Ressaltando, pode ser que você não entenda o que eu quero falar aqui de início, mas irei estar fazendo aulas especificamente sobre Arduino. Estou falando assim para caso tenha alguém que já conheça ou que esteja engatinhando. Mas tipo, eu sei que de fato uma pessoa que tá aqui não conhece, o jeito que eu tô falando é um jeito um pouco mais complicado de entender, até porque eu já tô falando de pinos, você não sabe quais pinos que eu tô falando, o que são esses pinos, mas tipo, pode ficar tranquilo que ele fazer isso mais detalhado, mas adiantando para você, o Arduino tem uma sequência de pinos aqui, em que eu posso conectar componentes e posso fazer o controle desses pinos. São pinos com diferentes modos de trabalho, cada um com suas especificidades. Arduino, não falei antes, mas vou falar agora, é uma placa, no caso, que contém esses pinos, e eu posso programar essa placa, criar lógicas nessa placa, e aqui temos uma função em padrão, que é a função pinMode, em que eu posso escolher o modo de um desses pinos, e nesse caso aqui eu estou escolhendo o modo de um pino como output, que nesse caso aqui é uma saída. Eu estou declarando um pino como uma saída, e esse pino, geralmente eu coloco aqui o número do pino. Pode ver que cada pino tem um número. Não é qualquer pino que eu posso colocar aqui nessa função, mas eu falo depois sobre isso. Nesse caso aqui ele está usando um pino LED built-in, que no caso esse LED built-in é um pino específico do Arduino. Geralmente é o pino 13, mas vai depender da placa que você vai estar utilizando. Nesse caso aqui é o pino 13. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo que o modo do pino 13 é uma saída. E aqui eu estou no void loop fazendo a minha lógica de fato, que é utilizando outra função padrão do Arduino, que é a função digital write, que é basicamente escreva na saída digital. Ah, o que é uma saída digital? Também iremos falar sobre isso. Escreva na saída digital. Qual saída? Saída LED built-in, que como eu falei nesse caso aqui é o pino 13. Escreva IT. Escreva alto. É como se eu estivesse dizendo, ó, eu quero que você mande para aquela saída 13 alto. E espere um segundo. 1000, nesse caso aqui, é um segundo. É porque está se tratando de milissegundos. Milliseconds. Ou seja, eu mando escrever alto, espero 1000 segundos, aí eu utilizo a mesma função no mesmo pino, só que agora para escrever low, que é baixo. Espero um segundo. Depois que isso acontecer, o meu código volta para o início e continua tudo novamente. Ele manda alto, espera um segundo, manda baixo, aí espera um segundo, manda alto, espera um segundo, manda baixo, e por aí vai. Mas eu não tô, vamos dizer que você está se perguntando aí, mas eu não estou entendendo esse negócio de manda alto, manda baixo. Ó, seguinte, nesse caso aqui ele está usando uma saída digital. Basicamente ele está fazendo um controle de mandar
tensão ou tem tensão no pino ou não tem tensão. Pensemos assim, ou tem tensão ou não tem tensão. Nesse programa aqui, nesse programinha específico. Ou seja, ele está mandando ter tensão, AIDS, nesse caso significa ter tensão, vamos dizer assim, passa um segundo tendo tensão e depois passa um segundo não tendo. Ou seja, se você se lembrou, no início eu disse que isso aqui era para piscar um LED. E é basicamente o que ele está fazendo. Ele está mandando tensão para o LED, passa um segundo, tira a tensão. Aí passa um segundo, coloca a tensão. Passa um segundo, tira a tensão. Passa um segundo, coloca a tensão. E nisso fica. Coloca a tensão, tira a tensão. Coloca a tensão, tira a tensão. É isso que está acontecendo. Ele manda o pino com tensão, tira, manda, tira. E aí que tá porque eu coloquei aqui output. Porque nesse caso aí é uma saída. O meu pino é uma saída. Ele não está recebendo nenhum valor, mas sim ele está fornecendo um valor. Por isso que eu coloquei aqui output. Se por acaso eu quisesse receber um valor, eu colocaria aqui nesse caso input. Isso aqui como é uma saída eu coloco output. Aqui não tem LEDs, mas a gente vai colocar um LED aqui para testar. Você pode clicar aqui na lateral que vai fechar essa aba. Você pode vir aqui novamente, disparadores, colocar básico, colocar um LED. Naquele mesmo esquema, eu vou colocar ele na vertical, porque se eu colocar o LED girado, nesse formato aqui, eu vou estar curto-circuitando os meus terminais, porque essa linha aqui está toda conectada. Vou girar ele novamente, colocar do jeito correto, que é assim. Ok. Eu vou colocar um resistor também, e eu vou explicar aqui, porque colocar um resistor é algo bem simples, então dá para explicar aqui. Vou colocar diretamente aqui, conectado no pino, sempre sem um fio. Por que eu vou estar colocando esse resistor? Aqui a gente não tem informação em relação a esse LED de tensão e corrente. Porém, a gente já percebeu que com aqueles 1.5, 3 volts que a gente está tendo aqui, ele já meio que está queimando o LED, corrente muito alta no LED. Essa saída, quando a gente botar para alto, que no caso essa saída, esse LED built-in se refere a essa saída aqui 13, nesse caso, no Arduino Uno. Quando eu mandar para height, que é alto, sinal alto de tensão, ele vai mandar 5 volts. Essa placa geralmente ela manda 5 volts aqui. Quando eu mando alguma coisa aqui nesses pinos, é 5 volts que está indo. Claro, você pode mandar o valor que você quiser dependendo do pino. Porém, nesse caso aqui do 13, quando eu mandar height vai ser 5 volts. E quando eu mandar low vai ser 0 volts. Por isso que eu vou colocar um resistor aqui. Porque lá com 3 já está queimando um LED, então aqui com 5, quando mandar height, então não seria tão interessante. Agora o que a gente vai fazer? Podemos perceber que o LED, para ligar nesse caso aqui, eu preciso de um polo positivo e um polo negativo da bateria. Ou seja, eu preciso de um polo positivo e um polo negativo de alimentação. De onde que vem esse polo positivo e negativo de alimentação? Vamos lá. O polo negativo de alimentação do Arduino pode ser utilizado, chamado como um GND, ou ground, terra, tá aqui, GND. Pode ser subentendido como como polo negativo. E podemos ver que ele já está conectado nas linhas de alimentação da placa. Linha superior, linha inferior, já está conectado. E que dessa mesma linha eu puxo para que dessa mesma linha de alimentação eu já puxo para cima, ou seja, ó, positivo, negativo, que eu estava falando sobre GND, né? Negativo vem nessa linha de cima e vai lá para outra linha de cima, ó. Tudo pegando a mesma referência, ó. Negativo é a de cima aqui e negativo aqui também é de cima. O positivo que está vindo é o positivo também do Arduino, só que esse positivo é fixo. Ele é fixo, não se altera ele de fato assim nas linhas de programação. Ou seja, se eu ligar meu LED diretamente aqui, ele vai ficar aceso, não tem como controlar. Ou seja, não vai estar, não estaria servindo eu fazer isso aqui. Ele ia ficar aceso. Por quê? Porque aqui nesse código eu estou controlando o positivo. Podemos falar assim, estou controlando o positivo. Mas não esse positivo fixo. Estou controlando o positivo aqui, ó, 13. Então eu tenho que puxar aqui do 13
aqui para o meu terminal positivo. Dá uma quebradazinha aqui para ficar algo mais interessante. Vou colocar vermelho. Pronto. E o meu negativo, eu vou puxar diretamente daqui. Daqui para cá. Vou colocar aqui uma cor preta. Ou seja, vamos lá. O negativo, ele está aqui na trilha de cima. Esse fio está conectado aqui nesse ponto e esses pontos horizontais eles estão todos conectados. Ou seja, esse ponto aqui onde eu conectei o meu negativo do LED está conectado nesse fio. E esse fio vem para cá. Esse fio aqui também está conectado em todos esses pontos. Então ele vai estar conectado nesse fio aqui também. E esse fio aqui também está conectado aonde? No GND, que é o negativo. Ou seja, o negativo do nosso LED já está ok. Agora vamos para o positivo. O positivo está nessa trilha que vem para o resistor. E do resistor, podemos ver aqui que não está acontecendo nada. Por quê? Porque o nosso fio está conectado nessa trilha e não na trilha que fecha o circuito aqui, ó, com esse outro resistor. Para fazer isso eu tenho que dar uma arrastada para cá. Vai ficar bonitinho. Melhor, vou puxar ele para cá. Pronto, fechou o circuito. E esse fio está conectado lá no 13, que é onde vai ser o nosso positivo. E agora a gente pode simular. Iniciar a simulação. O LED acende, desliga, acende, desliga, acende, desliga, acende, desliga, que é basicamente o que nosso código está dizendo. Adicione interrupções clicando nos números da linha. Passe o mouse sobre as variáveis durante a pausa para ver seu valor. Use botões acima para retornar a simulação ou execução. Como é mesmo. Pronto, aqui estava falando sobre interrupções, né? Também é um conteúdo que iremos abordar, porque não é um conteúdo tão difundido, se eu posso falar assim. São coisas um tanto quanto intermediárias, vamos falar assim. E que é interessante também a pessoa ter um pouco de conhecimento sobre isso aí, mas depois. Vamos começar pelo básico. É, Podemos ver que o que está acontecendo é isso. Ele está mandando alto, espera um segundo, manda baixo. Manda tensão alta, depois tira a tensão, que é zero, manda tensão alta, height, depois manda tensão baixa, que é zero, low, e por aí vai. E nisso fica. Se eu não consigo alterar o código enquanto está simulando. Vou dar um pause aqui. Agora eu posso alterar o código. Pode perceber que se eu tirar aqui LED built-in e colocar aqui tipo 12, eu tenho que colocar aqui em cima também 12, o meu LED não vai acender. Esperar carregar, está inicializando. Ele pode até acender. Pronto. Deve ter dado um pequeno bug no sistema. Mas vamos lá. O LED poderia até acender e ficar aceso. Por que eu falo isso? Porque geralmente esses pinos, não só dessa placa, mas geralmente da maioria das placas, ela já vem com um padrão. Ela tem uma configuração padrão para caso você não estabeleça uma configuração. Ela tem uma configuração padrão. Nesse caso, esse pino poderia vir com um padrão height. Tipo, se você não está utilizando o pino 13, ele vai estar com sinal alto. Isso poderia ser um padrão. Então, nesse caso está com um sinal baixo, então esse deve ser o padrão. Porém, eu estou trabalhando com o pino 12 e o meu LED está no 13. Então,
Por isso que ele não está seguindo esse fluxo de código aqui. Porém, se eu fizer a troca dele desse 13 para o 12, aí sim, a gente vai perceber que ele já vai começar. Mas vamos voltar a tudo isso e vou mostrar também outra coisa. Vamos voltar para o 13. Voltei para o 13. Ele não devia rodar, tá do jeito que eu tinha feito antes. Só que aqui tava LED built-in, né? Não sei se você se lembra, só voltar o vídeo que dá pra ver. Tava na mesma configuração que tá aqui, só que aqui tava LED built-in, ou seja, iria funcionar. Porém, em vez de eu colocar LED built-in, eu vou colocar 13. E ele vai rodar. Ou seja, na configuração inicial de antes, que tava LED built-in, que rodava, agora eu consigo fazer a mesma coisa, só que em vez de usar LED built-in, eu estou usando LED 13. Por que funciona? Porque nessa placa aqui, o padrão dela, o padrão, ou seja, o LED built-in padrão é o 13. Pode ser que você pegue outra placa, se você, mesmo que você não conheça o LED, o ESP, geralmente o LED built-in pode ser outro diferente de 13. Você chega aqui e coloca LED built-in e não vai ser o 13. Por quê? Porque geralmente dentro do software que você está rodando ali para sua placa, esse LED built-in ele contém um valor que é referente à numeração de onde está o LED padrão da sua placa, o LED de teste. Ou seja, supomos que você tenha duas placas diferentes e rode o mesmo código utilizando o nome LED built-in. Porém, na placa, você vai ver que uma placa você tem que conectar o LED no 13 e a outra placa você tem que conectar o LED no 12. Mesmo você utilizando LED built-in para as duas. Você diz, ué, quando eu estou utilizando uma, o LED built-in é 13 e quando estou utilizando a outra é 12. É porque esse LED built-in ele já vem, ele já agrega para si o número do software da placa que ele está sendo implantado. Ficou um pouco difícil de entender, mas por cima acho que deu para entender. Mas iremos abordar isso mais à frente em relação a esses pequenos valores que vemos aqui. Mas isso é mais para a parte de aprofundamento. Isso aqui é para você piscar um LED, você não precisaria saber toda essa parte que eu estou falando. É só para agregar, no caso, um pouco mais, vamos dizer assim. Para o vídeo não se estender tanto, eu vou fazer apenas fazer esses pequenos dois demonstrativos. Então vou fazer um vídeo parte 2 utilizando outros componentes, para o vídeo não se estender tanto. Então vou ficar por aqui, vou apagar esses componentes, vou ajeitar aqui esse ambiente de trabalho e vou disponibilizar o link para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar e também peço que se for possível comentem, falem aí o que pode ser, que eu posso melhorar, comentem suas dúvidas que der estarei tirando e se der, dá like também aí no vídeo ou dislike também se não gostar, comenta, como já falei. E se estiver gostando do conteúdo, espero que você possa se inscrever no canal. E no canal em si estarei postando vários outros vídeos, não só circuitos, simuladores. Tem vídeo de drone também no canal, vídeo testando foguetes, irei postar depois. Vídeo em trilhas, filmando, muitos vídeos na área de elétrica, eletrônica. Tem muito conteúdo que iremos estar separando aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Falo novamente, se der, segue o canal. E é isso. Boas aulas para vocês. E precisando já sabe. Valeu!